Olá. Portugal vive hoje um dos momentos mais críticos desta curta história democrática que já leva meio século. Tem vivido em décadas de mentira, compadrio, carreirismo político que corroíram as instituições, desfiguraram o propósito original do Estado, e esse propósito é servir o povo. O que vemos e o resultado acumulado de um sistema partidário que se apropriou da máquina pública e fez dela um instrumento de poder, ao invés daquilo que é o seu propósito, um instrumento de serviço. Mas esta reflexão não é nem procura ser apenas política, é uma reflexão mais ampla, civilizacional. As maiores mentes da humanidade já advertiam há séculos sobre o perigo de governantes ambiciosos, sistemas éticos corrompidos e Estados que esqueceram a virtude. E aquilo que Portugal vive hoje é apenas mais um capítulo dessa história universal. Desde Platão até Tolstói, passando por Seneca, os grandes vultos da cultura humana ofereceram exatamente o mesmo diagnóstico. Quando os líderes perdem o caráter, a sociedade inteira adoece. Platão alertou-nos para o perigo dos que procuram o poder pelo poder. Seneca avisou-nos que o governo exterior é sempre o reflexo do governo interior. Tolstói mostrou que nenhuma lei é suficiente se faltar a consciência moral. Estas advertências são tão verdadeiras hoje como foram na Antiguidade ou no século XIX. A história humana mostra que sistemas políticos podem ruir, economias podem colapsar e instituições podem falhar, mas a causa profunda é sempre a mesma: a ausência de virtude no coração daqueles que lideram. E é exatamente isso que vemos no nosso país. Um Estado que perdeu o pudor, um governo que mente descaradamente ao povo e uma política que se tornou instrumento de interesse e não de serviço. Mas isto estende-se a todo o sistema partidário. A aprovação de um orçamento do Estado, como foi o de 2026, que prometia não aumentar impostos vangloriantes até disso, 2 dias depois diz cá para fora que há um novo aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos. Este é o exemplo do engano, da mentira, do desrespeitar, da manipulação. Isto é a forma mais vil de enganar. E é precisamente aqui que as vozes dos grandes sábios da humanidade ganham e reforçam esse peso. Porque o que eles disseram há séculos atrás descreve com precisão o que vivemos hoje. E continuam a apontar-nos o caminho para sairmos deste ciclo vicioso, deste ciclo de mentira, deste ciclo corrupto. Assim, Platão, no seu livro A República, ele diz: a cidade é bem governada quando aqueles que governam não desejam governar. Pois todo o poder buscado por ambição transforma-se, cedo ou tarde, em tirania. Platão explica a raiz do problema. Governantes ambiciosos criam sistemas doentes. Olhem para a história destes 50 anos e o que temos visto acerca desses governantes. Seneca, em Cartas a Lucílio, diz: nenhum homem governa bem enquanto não aprender a governar a si mesmo. O poder revela o caráter, engrandece o justo e expõe o comando. Aqui Seneca mostra o espelho.
O Estado é sempre reflexo da alma dos seus líderes e a alma é alimentada e exposta através do seu caráter. Tolstói, no Reino de Deus está em vós, escreve: nenhuma lei, por mais brilhante, pode purificar um Estado onde falta a consciência. A reforma verdadeira começa sempre no coração do homem. Tolstói aponta a solução. Não é na política que começa a regeneração. É no ser humano. Em vídeos anteriores, eu tenho procurado realçar cada vez mais este princípio. Estas três vozes, vindas de três épocas e três culturas diferentes, convergem numa só verdade. Não há governo justo sem caráter dos seus protagonistas, dos seus líderes. Não há um Estado saudável sem uma consciência moral. E não há um futuro próspero sem líderes virtuosos. E é por isso, aquilo que Portugal precisa não é de mais promessas, nem de mais partidos, nem de discursos vazios. Tudo prometem e nada concretizam. Portugal precisa de uma transformação interior, de uma regeneração ética e líderes que saibam o significado da palavra servir e não se servirem. Como sempre foi, como sempre será, a verdadeira mudança começa no coração do homem. Um abraço e até ao próximo vídeo.